Um problema interessante de capacitância é o seguinte: considere então 3 placas metálicas. E elas são ligadas numa bateria da seguinte forma. Bom, como você está vendo aqui, é o polo positivo da bateria. Então, você tem linhas de campo saindo dessa forma. Essa placa fica sendo negativa, e essa placa é positiva, essa placa é negativa. Mais que isso, está vendo como essa placa e essa são equipotenciais? Então, esse problema é equivalente a você ter 2 capacitores em paralelo. Ligados à nossa bateria. Bom, e aqui nós temos uma capacitância C1 e aqui uma capacitância C2. Como os capacitores estão ligados em paralelo, a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias. Bom, no capacitor de placas paralelas, a capacitância C é dada por ε0 A sobre a distância D entre as placas. Então, nós temos uma distância D1 da placa 1, entre a placa 1 e a placa do meio, e temos uma distância D2 da placa 2 até a placa do meio. E com isso, a capacitância equivalente, né, a capacitância total, seria simplesmente ε0 A 1 sobre D1 mais 1 sobre D2. E a pergunta é qual seria a capacitância máxima e a capacitância mínima que você consegue obter com esse arranjo? Bom, variando a distância dessa placa do meio em relação às 2 placas externas. Como eu estou mexendo a placa, né, você vai ver que a distância D1 mais D2 igual a D, isso é sempre constante, ou seja, quando eu diminuo D1, eu aumento D2, e vice-versa. Então, vamos reescrever a capacitância equivalente dessa forma. Então, a capacitância equivalente seria escrita como ε0A 1 sobre D1 mais, bom, D2, então eu vou reescrever como D menos D1. Então, agora, a capacitância ficou escrita como simplesmente função de D1. Para eu encontrar a capacitância mínima, eu vou tomar a derivada. Vou fazer D de C equivalente dd1. E então, nós encontramos ε0A menos 1 sobre D1 ao quadrado, menos, agora, 1 sobre D menos D1 ao quadrado, vezes menos 1. Então, mais 1. E nós queremos encontrar quando isso é um extremo, ou seja, nós temos que igualar a derivada a zero. Então, nós achamos finalmente que D menos D1 ao quadrado tem que ser igual a D1 quadrado. Ou seja, D quadrado menos 2D1D mais D1 ao quadrado igual a D1 quadrado. Ou seja, finalmente chegamos que D menos 2D1 tem que ser igual a zero. E aí nós vemos que nós encontramos 2 soluções, D igual a zero ou D sobre 2 é igual a D1. Ou seja, o que implica é que D1 é igual a D2. É igual a D sobre 2. Bom, essa solução significa você encostar todas as placas. E essa solução
significa você botar as duas no meio do caminho, entre uma e outra. Agora, essa capacitância é mínima ou ela será máxima? Bom, para isso, a gente pode tomar uma segunda derivada. Se nós tomarmos a segunda derivada, o que a gente encontra? y0a. Agora vamos derivar, então, em relação a d1 de novo. Fica menos 2 sobre d1 ao cubo mais, e agora aqui nós encontramos menos 1 sobre d menos d1 ao cubo, eu tenho 2, e agora a derivada daqui de dentro troca de sinal de novo, mais. Quando nós substituirmos agora d sobre 2 como sendo o valor de d1, nós obviamente encontramos um número positivo que é maior que zero. Ou seja, quando nós usamos essa solução, nós encontramos um mínimo para a capacitância.